Você lidar com o que é conhecido é fácil. Por exemplo, se eu perguntar aqui a vocês características de familiares, as pessoas que moram na sua casa, eles podem até tentar enganar você de alguma forma, mas não tem jeito, a gente convive e a gente sabe como é cada pessoa. Você sabe como é o jeito das pessoas que convivem na mesma casa que você. Você sabe. Você até percebe, dependendo do tempo que você convive, você percebe quando está mentindo, você percebe quando está triste, você percebe quando tá escondendo alguma coisa. Pelo convívio, é aquela pessoa que você conhece ali. A gente com a família é assim, a gente se conhece. Na empresa, quando você sabe que aquela pessoa, ela tem aquele estilo, aquele jeito, e que persegue, né? É o perseguidor, é o que quer puxar o tapete. E você está vendo, está na cara. Essas pessoas que deixam na cara, que não gostam da gente, que perseguem, esse é o melhor inimigo. O melhor inimigo é esse que a gente percebe. Tem coisa mais maravilhosa do que você lidar com um inimigo que se mostra, que já demonstra para você que ele não vai com a sua cara. Esse inimigo é fácil, porque você sabe para onde ele está indo, então você sabe como se defender, você sabe qual movimento você vai ter que fazer. E quando vem das criaturas que você menos espera e que deveriam estar colaborando com você. E quando vem daqueles que fazem parte do mesmo projeto, vamos dizer assim. Do mesmo projeto. Numa empresa, na sua equipe, ou na sua família. Você está na sua família e tem alguém ali que está lutando contra. Por exemplo, todo mundo trabalha em casa, aí tem alguém que cada um chega ali com as compras para a família, né? Todo mundo ali trabalha, seja filho, pai, irmão, aí leva as compras. Aí tem um infiltrado lá, que pode ser um tio, um irmão, seja lá quem for, aí ele está pegando aquelas compras e está levando para outro lugar. Olha que tragédia para os outros que estão trabalhando, que estão se esforçando. Isso é uma coisa que acontece. Isso aqui não é exemplo aleatório que eu estou dando. Você quer ver um exemplo? A gente conversa muito, o pastor já trabalhou e sempre fala aqui com pessoas que são dependentes químicas, né? Pessoas que têm problema com droga. Uma coisa que eles fazem é vender tudo que tem dentro de casa. Vende tudo que tem dentro de casa. Chega um ponto, eu conheci uma história de hoje, graças a Deus, é pastor, tem um testemunho muito bonito, mas foi uma luta. Né? Foram anos de luta da família e dele para se libertar. Chegou um ponto que o pai dele era pastor, o pai dele chegou em casa, não tinha mais nada. Chegou em casa, não tinha mais nada. Não tinha uma televisão, não tinha um sofá, não tinha um rack, não tinha mais nada. E o pai, porque tem aquela questão também, a gente sabe, percebe, né? Os pais geralmente são assim, eles percebem, mas fazem de conta que nada está acontecendo, né? Chegou em casa, não tinha mais nada. Porque o camarada foi vendendo, começa vendendo pequenas coisas, daqui a pouco foi vendendo os móveis. Aí você imagina que tristeza para esse pai, que era uma pessoa de condição simples, de condição humilde. Trabalhou tanto para ter aquelas coisas, aí vem aquela pessoa ali, é uma vítima, mas termina sendo um inimigo também. Porque imagine, você trabalha e vem alguém que tira. Imagine isso em qualquer âmbito, em qualquer lugar. Por isso que Jesus disse assim, né? Uma casa dividida, ela vai ser destruída, porque não tem como um estar puxando para um lado, outro puxando para o outro. E aí, falando disso tudo, em todas as áreas nós vamos identificar esses inimigos, agora tem um problema. E quando esses inimigos estão dentro da igreja? E quando esses inimigos se disfarçam de povo de Deus? E quando esses inimigos estão mais próximos do que nós imaginamos? Quando analisamos profundamente a história de Neemias e a reconstrução dos muros, percebemos que os verdadeiros inimigos estavam no meio do seu próprio povo. As ameaças externas, elas eram alimentadas por quem? Pelos próprios israelitas. Neemias teve que lidar com os falsos irmãos e com os falsos profetas. Neemias se deparou com a resistência dos mais ricos. E no final das contas, Sanbalat, Tobias e Gesem, que são os inimigos declarados, os famosos inimigos dessa história, eles não eram nada perto dos inimigos infiltrados no meio do povo de Deus. O que me chama a atenção nessa história é o seguinte, toda essa coisa de inimigo, o Sanbalat, o Tobias, o Gesem,
Eles só se levantaram porque tinha quem alimentasse. E quem alimentava estava perto. E quem alimentava era quem deveria estar ajudando a construção. Isso é muito sério. É triste, sério. A gente precisa desenvolver alguns mecanismos, né, de defesa, parar de ser inocente e acreditar só na aparência das pessoas ou porque elas estão pertinho da gente. A gente tem que desenvolver certos mecanismos para perceber. Peraí, essa pessoa, ela está aqui na igreja, aceitou Jesus, comunga conosco, está conosco, mas será que essa pessoa está trabalhando a favor ou contra? E outra, gente, isso é um negócio muito interessante, pode passar 20, 30 anos. Inimigo é inimigo, não tem jeito. A gente aqui tem essa falsa esperança de que vai mudar, de que vai melhorar. Não. Eu desenvolvi uma teoria, porque assim, as teorias a gente vai desenvolvendo ao longo da vida e a gente vai provando as teorias igual os cientistas fazem. Como é que os cientistas fazem, né, para provar uma teoria? Eles fazem as pesquisas e os experimentos, né? Eles vão fazer os experimentos. Eles vão fazer vão bolar aquela experiência ali para dizer, olha, de acordo com o que foi analisado, a gente pesquisou X pessoas e a gente fez esse trabalho durante X anos. Então, eu hoje, depois de 23 anos de ministério, hoje eu consigo ter várias teorias já desenvolvidas acerca de pessoas. Uma delas é uma pessoa que fica na igreja depois de 3, 4 anos e ela não muda e esquece que ela não vai mudar mais. Porque vai encruar, igual fruta. Quem aqui já comprou pinha e ela ficou preta e não amadureceu? Dá um ódio, porque você compra a pinha linda, né? Não dá um ódio mortal, você compra a bicha linda. Bota lá, você faz todas as orações. Senhor. A bicha vai secando e não amadurece. Não amadurece. Tem gente que é desse jeito. Porque, gente, não tem como, depois de você tanto tempo ouvindo a palavra, porque não é só a palavra do altar, mas é você conviver com os irmãos. Veja bem, a igreja não é só, a gente não vem para a igreja só para ouvir a palavra. A igreja são várias coisas que a gente faz aqui que vão tratando o nosso caráter, que vão mudando a nossa vida. A igreja não é só para ouvir a palavra, a igreja é para comunhão. A igreja é para oração, a igreja é para adoração, a igreja é para ajuda mútua, a igreja é para a gente aprender como a gente está fazendo aqui e ouvir a palavra também. Então, são muitas coisas que a gente faz. Então, não é só ouvir a palavra, mas vamos juntar tudo. Como é que a pessoa está na igreja há anos, aí ela ouve a palavra, ela adora, teoricamente, ela está ali no momento de adoração, ela está na comunhão com os irmãos, ela está também vendo os outros crescerem. Quando eu digo crescimento, estou falando de crescimento pessoal. Ela vê que aquela pessoa tinha uma vida perdida, mas aceitou Jesus e agora mudou. Você vê a pessoa amadurecendo espiritualmente, você vê a pessoa crescendo e a pessoa vai ficando para trás. Não há mudança de caráter, não há mudança de comportamento, então esquece. Não vai. E eu digo isso, pastor, baseado em quê? Baseado em 23 anos de ministério. Pessoas que ficaram literalmente 20 anos aqui na igreja. E do dia que chegou até o dia que saiu era igual. E eu posso apontar alguns, não vou fazer isso aqui. Mas eu sei exatamente na minha mente quem são. Ficou 20 anos. E qual é o problema? A gente fica acreditando, não. Um dia... A gente acha que vai descer um anjo, né, com a vara de condão, né, aí, plim, e a pessoa vai se transformar agora num novo crente. Gente, isso não existe. Infelizmente não existe. Tem um prazo para a pessoa, e por isso que eu digo 3, 4 anos. Por quê? Porque a gente vê isso até na vida dos discípulos. Muitos ali só se converteram de verdade quando Jesus morre e ressuscita. Então, eles andaram com Jesus 3 anos e meio. Né? Andaram com Jesus. Mas depois que Jesus ressuscita, depois da experiência, ou seja,
Não tem desculpa para você ficar ali e não se converter. Eu não vou dizer 3 anos e meio, vou dizer 4, 5. Não tem como, porque como é que você continua a mesma pessoa? Como é que os maus hábitos não vão embora? Eu não estou dizendo que a gente vai ficar perfeito. Né? Como Paulo diz, a gente não alcançou. E enquanto estivermos aqui, vamos estar lutando por isso. Mas somos imperfeitos, vamos errar. Mas não é disso que eu estou falando. É daquela pessoa que você não vê um pingo de mudança. De quando a pessoa chegou na igreja, isso a gente precisa se avaliar. Eu e você, nós precisamos, peraí, quando eu cheguei na igreja, como é que eu era? Se você estiver do mesmo jeito, você precisa dar peraí, por quê? Eu ainda estou do mesmo jeito. Minha mente está do mesmo jeito, eu ainda estou pecando naquele mesmo pecado, eu ainda estou agindo daquele mesmo jeito. Não. Precisa ser mudada alguma coisa. Então, essas pessoas, elas não vão, voltando aqui para a nossa questão dos inimigos, a gente tem essa ilusão de que eles vão ficar bonzinhos. Por isso que eu digo a vocês, quando eu vou para o cinema, que eu assisto o filme que o vilão vira bonzinho, eu saio revoltadíssima. Revoltadíssima. O único vilão que eu permito a conversão dele é o Darth Vader, mais ninguém. Só o Darth Vader pode ficar bom no final do filme, porque na verdade ele não era mau. Então tem toda uma história lá, o Darth Vader é o único vilão malvado favorito. Agora os outros, não me venham com esse negócio de matar meio mundo de gente e depois aí vem, que agora os filmes é tudo assim, né? Nutella total.